Oi, oi, tudo bom? Encerrando a semana com aquele gás, porque já tá contando com o sábado e domingo para descansar, né? Mas antes disso, bora trabalhar? Hoje nossa aula de produção textual e correção das atividades da semana. No primeiro momento, nós vamos hoje fazer a reescrita do nosso texto, né? A versão final, e em seguida faremos comentário das questões da atividade da semana. Bom, então, artigo de opinião, versão final. Bom, na semana passada, né, você analisou o texto, observou os critérios listados para análise, tem introdução, argumento, minha tese está aqui, a estrutura está ok, sim, não, lembra que nós fizemos isso? Nós mapeamos vários itens, que aí você ia colocando sim, não, então aqui eu já posso rever, tá, a correção gramatical, como é que tá? Então, a partir daquela listagenzinha que você fez do sim e do não, o sim tudo bem, o não que você apontou naqueles critérios, refaz. E aí, lógico, vai passar limpo o texto para entregar ao professor. Então é isso. Faça uma nova leitura para verificar se está tudo de acordo com a proposta de revisão. Nós fizemos a proposta na semana passada. Essa que eu estou falando, do sim e do não. A estrutura, tem a tese, os argumentos, né? Tudo isso. Tá? A estrutura do texto em si, a margem de parágrafo. Como é que tem essa organização textual? Muito bem. Reescrevam. Bom, se precisar fazer novas alterações, porque às vezes nessa leitura e releitura, nessa refeitura do texto, quando vai passar para a versão final, muitas vezes nós queremos, não, isso aqui eu acho que eu posso modificar, eu acho que esse argumento não está tão bom, eu posso colocar um outro exemplo, né, para reforçar esse argumento, eu posso utilizar, enfim, às vezes está muito longo, você acha que está dando muita volta, quer ser mais objetivo ali na sua ideia, para que o leitor realmente consiga entender e não se canse, né? Ficar muito longo o texto, às vezes fica cansativo, né? É isso, modifico para que obtenha um texto ainda melhor que o anterior, tá? Então essa é a ação, vamos dizer, a atitude diante do nosso texto. Não é só escrever e se livrar e mandar para o professor, não. Não. Até porque na hora da escrita, gente, nós sabemos, nós nos empolgamos. Muitas vezes, nosso pensamento, aliás, muitas vezes não, o nosso pensamento é sempre mais rápido do que a escrita. Então, às vezes, você pensa que escreveu uma coisa, mas quando ou vai ler, não faltou palavras, faltaram palavras, enfim... aquela ideia não está bem esboçada, você precisa ser mais objetivo, precisa ser mais claro. Várias questões que atravessam esse momento de escrita e que uma releitura há o distanciamento. Quando eu escrevo, eu estou envolvido com aquele texto emocionalmente, afetivamente, estou escrevendo. Depois que eu escrevo, que eu leio, é como se eu colocasse ele distante de mim, e aí eu consigo ver as falhas que esse texto tem, ou não, tudo bem, pode ser que o texto esteja uma maravilha, dificilmente, normalmente, não vou dizer sempre, porque sempre é uma palavra muito delicada, mas é improvável que na escrita de um texto você não se atrapalhe com alguma coisa, por isso que essa revisão é necessária, e claro, se você vai fazer a revisão, depois você precisa corrigir coisas para... e aí sim faz o que chama passar limpo, né? Reescreve. Então, após finalizar o texto, faça uma autoavaliação, é isso que eu já disse, lê o texto, distancia, observa se está claro, se não está claro, é isso que eu disse, essa autoavaliação. O texto apresenta uma tese clara, às vezes você colocou, mas não está claro realmente o que eu defendo, como é que eu me posiciono diante dessa questão. Não está claro, eu preciso melhorar assim, eu preciso mudar assado. Aí você já fez isso, né? Assim, já percebeu. Agora você vai fazer essas alterações antes de mandar para o professor. A tese está baseada em argumentos consistentes, fruto de sua pesquisa e de sua experiência de vida. Às vezes você coloca ali um argumento mais achismo, sabe? Não tem como, aquilo não é comprovar, não dá para comprovar, ele é frágil.
Então, de repente, você tem um outro argumento que seja mais efetivo, ou então você reelabora esse argumento, que às vezes não é o argumento em si, mas é como você colocou ali no seu texto. Então, já viu tudo isso? Isso tem a ver muito com a aula passada, exatamente para você certificar que o texto está pronto para ser entregue ao professor. Apresenta uma organização com introdução, tese, exposição de dados, informações, reflexões e conclusão. Tudo isso que a gente fez na semana passada. Eu estou trazendo de volta porque depois disso é só você transcrever o texto, vai passar limpo com as correções que você vai fazer e entregar ao professor. As citações foram introduzidas adequadamente, a fonte das informações foi devidamente indicada, porque eu posso fazer uma argumentação fazendo citações, mas eu tenho que saber quem foi que disse e dizer o nome direitinho, identificar direitinho, né, aquelas citações, tá? E aí reescrever, se for necessário, entrega o artigo ao professor. É sempre necessário, porque alguma coisa, uma palavra que está grafada de maneira incorreta, acentuada de forma incorreta, enfim, uma concordância que está inadequada. Então, você faz isso e aí você reescreve e entrega ao professor, tá bom? Passa limpo, corrige o que foi apontado. Aí depois que o professor devolve, você vai passar limpo, corrige o que o professor detectou como inadequação, né? E aí, se for o caso, às vezes a escola tem um projeto de publicar, tem um jornal, tem um mural, e aí você publica esse trabalho onde for, ou então apenas guarda, né, como atividade concluída. Tudo bom? Então, com relação à versão final, era o que nós já falamos, testar aí, é você fazer essa versão final e tranquilo. Vamos agora para a correção da atividade, primeira de leitura, tá? Na atividade de leitura, nós temos esse textinho, mãe, posso comer um chocolate? Fala com teu pai. Pai, como foi o trabalho hoje? Tudo bem, filho. Falou com teu pai? Falei. Olha só, né? Entenderam? Aí, o efeito, eu sempre repito, porque nós estamos trabalhando aqui, é o efeito de humor, né? Então, observe que, quando a mãe diz assim, fala com teu pai, como foi que o garotinho entendeu a fala da mãe? Como é que ele se dirige ao pai? Tudo isso é importante, nós construímos esses sentidos para entendermos a tirinha, né? Analisando o texto em questão, é possível afirmar que ele tem como objetivo. Observe, então, olha aí, o meninozinho entendeu como? Quando ele vai falar com o pai e volta para a mãe, ele entendeu apenas que era só para ele falar mesmo, oi pai, e aí, tudo bem, como é que está o senhor? Né? Quando, na verdade, pelo contexto, a mãe diz assim, quer dizer, pergunta se pode comer chocolate, se o pai autoriza, deixa comer chocolate. Então, observe que aí há um efeito de humor, né? Nesse contraste aí, nesse desequilíbrio, né? Nessa forma como o meninozinho compreende a fala da mãe. Significa dizer, se está destacado esse efeito de humor, as tirinhas normalmente têm esse caráter humorístico, engraçado. Então, qual é, então, o objetivo desse texto, né? Entreter, né? Um texto leve, para divertir, para entreter. Bacana? E aí nós vimos aí como argumento aqui para a resposta à letra B, esse efeito de humor aí através dessa expressão que a mãe falou com a intenção e o garoto entendeu com outro significado. O termo destacado em fala com teu pai se refere a teu. Esse teu aí se refere a quem? A palavra pai, teu, por exemplo, substitui pai? Não. Substitui quem? Teu pai quer dizer, o pai de quem? Do filho, daquele garoto que está ali, né? É a mãe que está falando, então o teu aí se refere a quem? Ao filho do casal. Por isso ela diz, fala com o teu pai. Quer dizer, ele é o filho dela e também filho do marido dela, que é o pai dele. Então, teu aí se refere ao filho, ao próprio garoto, tá bom? E não com o termo que está aí diretamente ligado a ele. A palavra crunch foi empregada no texto com a finalidade de representar o quê?
Resmungo do menino, agradecimento do filho à sua mãe, barulho do calçado a ser arrastado no chão, ou som produzido pela mastigação do alimento. Ou ele está com o chocolate na mão, não é isso? E ele quer comer o chocolate. Vai falar com teu pai? Falei. Ora, se falar, ele não era só falar? Já falou, tá ok. Então significa dizer o quê? Que ele está mastigando o alimento. Se a condição para comer o chocolate era só falar com o pai, então ok para ele, né? Tudo bem? Então, letra D, a resposta correta. Claro que, como eu disse anteriormente, ele entendeu errado, né? Ou então foi esperto, né? Poderia ser também. Mas ele levou ao pé da letra, falar com o pai dele, falar qualquer coisa. E ele falou, então podia comer o chocolate e tal, crunch, 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 comendo, né? O som aí é onomatopeia, que quer dizer o quê? Mastigar. O que faz o texto ser engraçado é, bom, aí eu já falei várias vezes, a quebra de expectativa em relação ao que a mãe esperava. O pai permitiu que o menino comesse o chocolate? O pai permitiu? Ele perguntou ao pai se podia comer o chocolate? Não, ele só falou com o pai aleatoriamente. Pai, como é que você está hoje? Né? Como foi o trabalho hoje? A mãe não queria que o filho coma chocolate? A educação demonstrada pela criança. Qual? É a quebra de expectativa em relação ao que a mãe esperava. Quer dizer, a mãe esperava que ele pedisse autorização para comer o chocolate. E ele não fez isso. Ele fez outra coisa. Então, essa quebra de expectativa é exatamente que gera aí o humor, né? Faz com que o texto fique engraçado. Ok? Bom, nós temos agora mais um texto para responder as questões 5 e 6. Por que eu preciso comer verduras e legumes? Para ficar forte, está muito magro. E que você está comendo só verduras e legumes? Para emagrecer. E aí fica estranho, né? Por que eu preciso comer o garotinho? Por que eu preciso? Aí ele diz, para ficar forte. Você está muito magro. E aí ele pergunta, ele devolve a pergunta, porque ela está comendo só verduras e legumes. E ela diz, para emagrecer. Ou seja, a comida é praticamente a mesma, mas os objetivos são diferentes. Vocês compreenderam aí o jogo? Vamos à pergunta. Relacionando a imagem verbal e a não verbal, explica a expressão da criança no último quadrinho. Qual a expressão dela? Por que ela está assim? Ele fica confuso, né? Se as verduras servem para deixar a professora forte ou magra. Porque para ele é para ficar forte. E para ela é para ficar magra, então ele não consegue compreender. Oh, gente, como assim? Não entendi agora. Bagunçou meu juízo. É mais ou menos isso, né? Afinal de contas, as verduras, se é para ficar forte ou para ficar magra? Né? Aí gerou uma confusão aí, né, no garoto. Explica a intenção da mãe ao dizer para o filho comer verduras e legumes para ficar forte. Qual a intenção dela aí? Forte no sentido de organismo nutrido, saudável, não é forte no sentido de estar robusto, gordo. Não, tá saudável, nutrido. É nesse sentido aí que ela usou, tá bom? Bom, essas foram as questões, né, de leitura, e vamos agora para as questões de análise linguística da semana, tá bom? Dinho. Assim, para responder as questões 1 a 3, né? Dinho, o que seu pai faz, afinal? Faz faxina lá em casa. Mas o que ele faz para sobreviver? Faxina. Ele diz que se não fizer faxina, a mãe mata ele. Então, observe aí que há aí um jogo com essas palavras, né? Quando ele vai fazer faxina aí, que o menino não entende, que faxina é uma ação corriqueira de casa, que tem sua casa, faz sua manutenção da casa, a limpeza da casa, isso não é, enfim, propriamente, quando se trata da sua casa, não é o emprego dele. Ele quer saber assim, o que ele faz, se ele é professor, se ele é sei lá, um médico, se ele é um dentista, se ele é sei lá, um motorista, uma coisa assim. Ele quer saber isso, essa é a pergunta dele. Mas aí, quando a resposta aí do Dinho,
Aliás, do Dinho não, é isso mesmo, Dinho, do Dinho, a resposta do Dinho, ele quer dizer o seguinte, que se deve ser uma pessoa preguiçosa, que não ajuda em casa, e a esposa, se ele não fizer, mata ele. Então, aí é uma questão de sobrevivência, realmente, né? Ou ele faz uma faxina, ou morre. A resposta de Dinho corresponde ao que a amiga queria saber, por quê? Aí, como eu já expliquei, é o sentido que você pergunta, você faz o quê? Quando se pergunta isso, se quer saber propriamente o quê? Já falei, né? Sobre o trabalho do pai do Dinho. Como eu disse, é professor, sei lá, vigilante, vendedor, dentista, médico, advogado. O que ele faz? No sentido que é a profissão, né? Qual é a profissão, a atividade que ele realiza no dia a dia para sobreviver, para manter a casa, pagar as contas. É nesse sentido que nós usualmente utilizamos essa pergunta, que era, né? Então, quando a resposta de Dinho não corresponde porque ele não faz faxina para pagar as contas, para ganhar dinheiro, sei lá, né? Por sustento. Ele faz por instinto de sobrevivência, porque senão ele apanha da mulher. Entende? Aí há um jogo, não, ele não entende. Não, porque ela queria saber sobre o trabalho do pai do Dinho, né? E ele entende como atividade que o pai mais realiza ali no dia a dia, na casa dele, assim. Né? É assim que ele compreende, tá? Como ele faz na sua casa, na sua rotina, e não ela quer saber qual o trabalho, qual a profissão. Bacana? Ficou confuso? Não, né? Não, ela queria saber o trabalho do pai do Dinho, ou seja, a profissão dele, o que ele faz para sobreviver, e o Dinho entendeu como a atividade cotidiana, do dia a dia, tá? Sem necessariamente ser remunerado, a atividade mesmo, corriqueira. No segundo quadrinho, a menina fez uso de uma oração, mas o que ele faz para sobreviver? Ora, que tipo de oração é essa? É uma oração subordinada, dependente de outra para ter sentido? Subordinada sem relação de dependência? Coordenada com relação de dependência? Coordenada com sentido completo? Bom, orações subordinadas são aquelas que são dependentes uma da outra, depende de outra para ter sentido, tá? Então, e a coordenada é aquela que tem sentido completo. Então, dessa maneira, você já elimina algumas alternativas. Já elimina aí, por exemplo, a letra B e a letra C. Então, vai ser a letra A ou a letra D. Por quê? Porque a subordinada, eu já disse, ela depende de outra para ter sentido. E a coordenada tem sentido completo. Então, a letra A e a letra D em uma delas. Mas qual delas vai ser? Ela é a coordenada. O que ela faz para sobreviver? Essa frase aí, o que ela faz? Ela é independente, ela está sozinha nesse contexto. Quer dizer, ela tem a ver com o contexto geral da tirinha. Mas ela não depende de uma outra oração. Ela não complementa outra oração. Ela não é complementada por outra oração. Ela sozinha, ela consegue constituir sentido, né? Ela comunica uma coisa ali, sozinha. Por isso que é coordenada. As orações coordenadas, sozinhas, elas constituem sentido. Elas conseguem ser um ato comunicativo. Ao passo que a subordinada, não. Precisa de outra, tá bom? Vamos agora para a próxima. É a mesma historinha, vamos à questão 3. Com relação ao último quadrinho, responda ao que se pede. Há quantas orações no último quadrinho? Ele diz que se não fizer faxina, a mãe mata ele. Nós falamos na aula anterior, e seu professor com certeza na sua aula também falou, que para eu saber a quantidade de orações, eu vou contar os verbos. Por quê? Porque toda oração tem apenas um verbo. Então, se eu quero saber quantas orações no último quadrinho eu tenho, eu vou contar. Então, quantos verbos nós temos? Nós temos, ele diz, diz, o verbo dizer. Eu digo, tu dizes, ele diz. Diz é um verbo. Que se ele não fizer faxina, fizer do verbo fazer, se eu fizer, né? Se ele fizer, se nós fizermos. Então, fizer do verbo fazer é verbo, está conjugado. A mãe mata ele, mata do verbo matar. Então, nós temos aí quantas orações?
3 orações, porque nós temos 3 verbos. Né? Já identifiquei aí, diz, fizer e mata. Quanto ao sentido, há uma relação de dependência entre elas? Ora, se nós pegarmos, ele diz, se nós lermos essa frase aqui, ele diz, mas ele diz o que, meu povo? Ele diz, ela é uma oração que depende, ela está incompleta, ela depende, ela precisa de uma outra oração para fechar o sentido dela. Então, significa dizer que há uma relação de sentido entre elas. Ele diz, com certeza, há uma relação de dependência entre a primeira oração e a segunda oração. Porque ele diz o quê? Que se não fizer a faxina. Então, elas são dependentes uma da outra, uma das outras, são dependentes. Ele diz que se não fizer a faxina, a mãe mata ele. Então, observe, ele diz o quê? Então, há uma dependência. Compreenderam agora? Por isso que essa oração, se há dependência, é subordinada. Subordinada. Ou seja, depende. Uma oração, ela não se encerra em si. Ela precisa de outra para completar. Vamos lá. Essas orações são classificadas como coordenadas ou subordinadas? Ora, já falei, né? Se é dependente, se a oração não se completa, se depende de uma outra, então elas são subordinadas, pois uma depende da outra para ter sentido completo, ok? Se a oração depende, é subordinada. Se, ao contrário, a oração não depende, é coordenada. Bom, analise o texto a seguir e responda as questões de 4 a 6. Há quantas orações na tirinha? Aí nós vamos contar os verbos, nós já sabemos, né? 3 orações. As orações do primeiro e segundo quadrinhos possuem uma relação de dependência ou independência? Relação de e independência, eu já respondi direto, né? Nem expliquei. As orações do primeiro e segundo quadrinho. A gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. É porque é outro texto, desculpa, eu esqueci de ler, né? A gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias? Voltando à primeira questão, há quantas orações na tirinha? Nós temos 3, só para explicar que eu passei direto, né? A gente procura, é um verbo, eu procuro, tu procuras, ele procura. Eu sou, tu és, ele é a forma verbal da terceira pessoa do verbo ser, fizermos, verbo fazer. Então, tem 3 orações, a 4ª questão, só para explicar, né, que eu fui passando direto. A 5ª quer saber se há dependências, se possui uma relação de dependência ou independência. Possui uma relação de independência, porque, observe, a gente procura por boas notícias. Gente, se eu parar a frase aqui, ok, a gente procura por boas notícias. Não precisa de outra informação. Claro que se eu estou construindo um texto, o que é um texto? O texto é uma sucessão de ideias, né? E essas ideias são expressas nas frases, nas orações. Então, naturalmente, que elas se tratam de um mesmo assunto. Então, elas têm algum tipo de relação. Quando eu digo que elas são independentes, é sintaticamente, ou seja, a oração em si, ela por ela mesma, precisar de algo a mais para ter sentido. E quando eu digo a gente procura por boas notícias, sujeito, agente, predicado, procura por boas notícias. Pronto, sujeito predicado. Não precisa de mais nada. Não é fácil de encontrar. Também está completinho. Então, elas são independentes. Tá? Se nós fizermos as boas notícias. Então, elas são independentes, elas não precisam. E a 6, a oração. Se nós fizermos as boas notícias, é classificada como coordenada ou subordinada? Justifique sua resposta. E aí? Subordinada. Né? Não possui sentido completo. Se nós fizermos as boas notícias, está faltando alguma coisa aí. A gente, tá? Não está completa, não está, ela sozinha não encerra o sentido, precisa de outra informação, por isso ela é subordinada, ok?
E aí nós encerramos a atividade, comentamos todas as questões. Espero que, bom, qualquer dúvida, claro que você já sabe, eu já disse, vou repetir, fale com o seu professor, tá? Muito obrigado por estar aqui conosco, né, nessas aulas aqui pela TV. E até a próxima semana. Fiquem bem, fiquem com saúde. Tchau, tchau.